Olá pessoal, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos à aula de História. Hoje nós vamos revisar um pouco do nosso conteúdo que estávamos vivenciando no começo da segunda unidade, porém a gente sabe que a situação que estamos vivenciando não é uma situação fácil, não é uma situação agradável e eu sei que a gente acaba tendo muitas dificuldades em se habituar a uma realidade que não estávamos acostumados. No entanto, todos sabem que é necessário haver esse momento que todos realmente se previnam, fiquem em casa, mantenham a limpeza para evitar problemas maiores, tanto para nós como também para aquelas pessoas que vivem ao nosso redor. Todos sabem que os conteúdos que nós estávamos vivenciando em sala de aula, era a Idade Média. Nós vimos também a Reforma Protestante, o Renascimento Comercial, o Renascimento Urbano. E o último conteúdo que nós estávamos vivenciando, antes do período do recesso, era chamado as monarquias nacionais. E esse período sobre as monarquias nacionais ele é muito importante para que a gente possa compreender o próximo conteúdo que vamos iniciar na semana que vem, que é sobre as grandes navegações marítimas comerciais. Mas antes de vê-lo, nós temos que compreender bem o conteúdo, que é falando sobre as monarquias nacionais. Esse período sobre as monarquias nacionais, a gente começou a vê-lo na semana um pouco antes do recesso escolar, que é um conteúdo de grande importância para a gente compreender no sétimo ano. Logo em seguida, pessoal, a gente vai ter aí, para dar início a ele, nós vamos ver que as monarquias nacionais elas aconteceram do século XII ao século XV. Para entender o período das monarquias nacionais, nós temos que entender o que foi que levou ao fim da Idade Média. O fim da Idade Média, a gente viu que durante a Idade Média a sociedade ela era totalmente diferente da que nós temos hoje. Durante a Idade Média, a população, até o século XV, a população vivia no campo, vivia sobrevivendo da agricultura, não havia o comércio, quem governava eram os senhores feudais, e os senhores feudais eram eles que mandavam em tudo. Controlavam a economia, controlavam a política, controlavam a sociedade, e inclusive as pessoas eram obrigadas a obedecer ao senhor feudal. Com o passar do tempo, o senhor feudal ele começou a perder poder. Por quê? A sociedade ela começou a mudar. A gente vai observar que a produção de alimentos aumentou. Nós vamos ter também a questão do renascimento comercial, onde o comércio voltou a surgir, as pessoas começaram a viver na cidade novamente e principalmente a gente vai ter os senhores feudais eles começaram a perder poder, ou seja, a partir do século XII até o século XV foi um momento em que os senhores feudais começaram a perderem poder. Nesse momento que o senhor feudal estava perdendo poder, nós vamos ver que outras pessoas tinham interesse no poder em dominar o continente europeu. Até o século XV, uma coisa importante para que todos saibam é que o continente europeu ele não era dividido em países. E o rei também que existia lá na Europa, ele não tinha poder. E como era a Europa até o ano de 1500? Ela era dividida em vários feudos. Cada feudo era governado por um senhor feudal. Como esses senhores feudais começaram a perder poder, a gente vai observar que o rei que existia na Europa, mas ele não tinha mais poder do que os senhores feudais na época, começaram a receberem a ajuda dos comerciantes, que eram chamados de burgueses, e a partir da união do rei com o burguês, foi que o rei ele começou a se tornar uma pessoa muito importante. E essa união ela fez com que o rei ele tivesse o quê? Começasse então a retirar todo o poder dos senhores feudais e o poder ele passou a ser organizado nas mãos dos reis. Então, o poder retirado dos senhores feudais foi entregue ao rei para que o rei tivesse poderes absolutos e pudesse organizar o território da Europa. E a gente vê, mas por que o rei ele queria retirar o poder dos senhores feudais?
Porque durante a Idade Média, a Idade Média era uma sociedade um pouco diferente da nossa, que vivia no campo, não havia o comércio e era um pouco desorganizada. Então o rei, ele imaginava, se ele tivesse o apoio dos comerciantes, ele poderia ganhar muito poder, poderia ter muito dinheiro e retirar definitivamente, de uma vez por todas, os senhores feudais do poder. E foi o que aconteceu. A gente vai observar que o rei, com a ajuda da burguesia, que eram grandes comerciantes, se uniram e retiraram os senhores feudais do poder. A partir desse momento, começam a surgir na Europa as chamadas monarquias nacionais. E o que significa uma monarquia nacional? Monarquia nacional significa que o rei ele tinha poder absoluto sobre todo o território em que ele mandava. Então a gente vê que as monarquias nacionais, em um momento em que começam a surgir as monarquias, em que os reis começam a criarem os países do continente europeu. A partir desse momento da união do rei com a burguesia, nós vamos ver que o rei ele começa a se organizar em cada parte da Europa, em cada território, e cada rei em uma parte da Europa ela foi organizando o seu próprio poder e organizando também principalmente um país. Surgiu uma monarquia nacional em Portugal. Nós vamos ver que esse rei de Portugal criou o país de Portugal. Nós vamos ver que um rei se estabeleceu no território que seria da Inglaterra, criou o país da Inglaterra. Um rei se organizou na Espanha, criou o país da Espanha. Vamos ter também o surgimento de um rei, onde hoje fica a França, que criou o país da França. Então a gente vê que a monarquia nacional vai ser o momento em que os reis do continente europeu assumiram o poder e expulsaram os senhores feudais do poder. E a partir desse momento, a gente vai observar que cada país do continente europeu passou então a assumir poder e a estabelecer que ele estava mandando agora no continente europeu. E a gente vai observar, se o rei ele tinha poder com a criação das monarquias nacionais em todo o continente europeu, o rei ele passou a ter quais poderes nos países da Europa? Criação de leis, criou uma única moeda, criou o próprio exército e ele também poderia cobrar impostos. E a partir daí a gente vai observar quais foram os primeiros países que surgiram no continente europeu. Nós vamos ter Portugal, foi a primeira monarquia nacional, foi o primeiro país a ser governado por um rei organizado. Depois vamos ter a Espanha, vamos ter a França e depois vamos ter a Inglaterra. E assim por diante dos outros países, né? A gente vai observar, pessoal, que o primeiro território da Europa a se tornar um país unificado, um país organizado, ou chamado de monarquia nacional na época, vai ser Portugal. Portugal será o primeiro país organizado, unificado da Europa que foi governado por um rei. Então, lá no século XV, se formou na Europa, se formou lá em Portugal, uma monarquia nacional, ou seja, um rei que governava de forma autoritária. O primeiro rei a se organizar no território de Portugal foi um rei chamado de Henrique de Borgonha. Henrique de Borgonha, ele ganhou um território chamado Condado Portucalense e ele deu ao seu filho chamado de Afonso Henrique. Afonso Henrique, ele decidiu que aquele território que ele tinha ganhado do seu pai, ele decidiu transformá-lo em um país e ele seria o rei daquele território. A partir do ano de 1139, ele transformou o Condado Portucalense, como era chamado Portugal, no país Portugal, que passou a ser governado por ele. Em seguida, no ano de 1383, a gente vai observar que Portugal começou a ser organizado
por outro rei, chamado de Dom João de Aves. O João de Aves, a gente vai observar que ele vai organizar o território, vai organizar a monarquia nacional de Portugal, criando uma única lei, uma única moeda. Ele vai organizar também a cobrança de impostos. E Portugal, então, vai ser o primeiro país, o primeiro território a se transformar em uma monarquia nacional e se transformar em um dos primeiros países organizados lá do continente europeu. Se lembrem que Portugal será a primeira monarquia nacional, ou seja, o primeiro país depois da Idade Média a se transformar em um país governado na Europa por um rei. Então a gente vê que Portugal tem grande importância. Ele vai ser o primeiro país a se organizar depois de acabar a Idade Média e ser governado por um rei. Em seguida, a gente tem a Espanha. A Espanha, a gente vai observar, pessoal, que a Espanha, durante a Idade Média, ela foi invadida por povos chamados de muçulmanos. Então, o que é que vai acontecer? No século XV, no ano de 1469, dois reis que viviam próximo à Espanha, Fernando II de Aragão e Isabel de Castela, decidiram se unir para unirem as forças e expulsar os muçulmanos da Espanha. E foi o que aconteceu. Fernando e Isabel se casaram e se transformaram e ficaram conhecidos como os reis católicos, porque eles expulsaram os muçulmanos do território da Espanha e transformaram aquele território na segunda monarquia nacional da Europa e transformaram aquele território no segundo país a ser governado por uma monarquia depois da Idade Média, chamado de Espanha. Aquele território até o século XV não era chamado de Espanha. Ele era formado por pequenos reinos, como o reino de Castela, de Aragão, de Leão. Só depois do casamento de Fernando e Isabel que ele se transformou no território da Espanha. Em seguida, nós vamos ter o território da França. A França, a gente vê que foi o terceiro país, o terceiro território da Europa a se transformar em um país unificado, a se transformar em um país que seria organizado por um rei. E a partir daí, a gente vai observar que vários reis começaram a transformar a França em uma monarquia nacional, em um país governado por um rei, que a partir daquele momento iria organizar a França e transformá-la em um país, aquele território em um país unificado e organizado. Porque até então a França também não era um país até o século XV. A gente vê que simplesmente eram pequenos reinos, pequenas fazendas que eles tinham lá. E esses reis que eu vou falar agora, foram eles que transformaram aquele território na França em uma monarquia constitucional. Nós vamos ver que nós temos a participação do rei no século XII, do rei Filipe II, do rei Luís IX, que vocês veem aí. Foi ele que permitiu que toda a França utilizasse apenas uma única moeda. Filipe IV, nós vamos ter no ano de 1453, houve a participação de um rei chamado de Carlos VII. Carlos VII, ele realmente vai dizer transformar a França em um país, em uma monarquia nacional que era organizada, estava transformando o território da França em um país que até então não era. E a partir de então ele começou a criar na França, a transformar aquele território na França, onde ele poderia criar impostos, criar uma única moeda, e ele também estava criando um exército permanente para lhe proteger. Então a gente vê que a França ela vai se unificar com a dinastia Valois, com a dinastia Capetos e principalmente com Carlos VII no ano de 1453, onde ele foi responsável por transformar aquelas pequenas fazendas, pequenos feudos que eles tinham na França. Ele uniu todas, assumiu o poder e transformou aquele território no país da França que nós conhecemos até hoje, unificado e um dos países mais ricos do mundo. A Inglaterra também,
Foi o quarto país a se transformar em uma monarquia nacional. Antes de ser um país, nós vamos ver que a Inglaterra era uma ilha, uma pequena ilha, formada por vários reinos, por vários feudos. Nós vamos ver que, com o passar do tempo, alguns reis começaram a transformarem o território, que eram formado por pequenas ilhas, em um grande país, em uma grande monarquia, que seria governado por um rei. A gente vê que a Inglaterra vai se transformar em um país a partir do século XI e se transformou definitivamente em um país governado por uma monarquia até o século XV. A gente vai observar que como foi que a Inglaterra se transformou em um país unificado. Aquele território até o século XV não era um país. Só depois passou a se transformar em um país unificado governado por um rei. Nós vamos ter a participação de Henrique II, que começou a organizar todo o poder dos reis, retirar o poder dos senhores feudais e colocar apenas para ele, desde o século XII. Nós vamos ter Ricardo Coração de Leão, que também houve uma participação, João Sem Terra, que vai dizer que a Inglaterra deve ser um país, a Inglaterra, aquelas ilhas, devem ser transformadas em um país chamado Inglaterra, que seria, e depois, no século XV, nós vamos ter a participação de Henrique Tudor, que ele vai ser o primeiro rei da nova dinastia que promoveu o fortalecimento da monarquia. E agora ele teria o quê? Principalmente o apoio da população e estava acabando com o poder dos senhores feudais e inclusive do parlamento do território da Inglaterra. Então observem, Henrique Tudor, ele vai fortalecer o poder do rei, ele vai transformar aquelas pequenas fazendas que existiam lá no território da Inglaterra, ele vai assumir o poder sobre todos aqueles pequenos territórios lá da Inglaterra, vai assumir o poder e vai transformar aqueles pequenos territórios em um grande país, uma grande monarquia nacional chamado de Inglaterra.